Graça e paz, irmãos e irmãs. O nosso texto de hoje é Gálatas 5, de 16 a 26, e estamos refletindo sobre o fruto do Espírito. Paulo está na parte final da carta e, no contexto desse texto, trata da liberdade. A liberdade é oposta tanto ao legalismo judaico quanto à libertinagem pagã. Logo, livre não é quem faz o que quer, mas quem faz a vontade de Deus. Os Gálatas são livres para amar, especialmente a Deus e ao próximo. Assim, o amor é o que caracteriza os filhos de Deus na família de Deus. Tendo tratado da liberdade para amar, o apóstolo apresenta o conflito existente em todos os filhos de Deus, em todos aqueles que ouviram e creram no Evangelho. Esse conflito é entre a carne e o espírito. Antes de seguir, é necessário compreendermos bem o significado destes termos. Aqui, carne é a natureza humana caída que anseia pelo pecado. A carne é o que nós somos por nascimento natural. Ela opera na lógica da rebelião contra Deus. E o resultado dessa rebelião são as obras da carne. No verso 17, espírito, com E minúsculo, é a natureza humana redimida que anseia por Deus. O espírito é o que nós nos tornamos por novo nascimento. Ele opera na lógica da submissão a Deus. E o resultado dessa submissão é o fruto do Espírito. Nos demais versos, Espírito, com E maiúsculo, é o Espírito Santo. Somos regenerados quando ele vivifica o nosso espírito. Além disso, é o Espírito Santo que faz o nosso espírito frutificar. Sendo assim, eu gostaria de propor que a nossa santificação é um processo de submissão ao Espírito Santo. Esse processo produz dois efeitos. O primeiro efeito é a mortificação da carne. Sobre a carne, a natureza humana caída, Paulo diz: a carne anseia pelo pecado. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Verso 16. Os desejos da carne são os desejos pecaminosos. A carne é condenada pela lei. Se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Verso 18. Quem está debaixo da lei recebe a justa condenação pelo seu descumprimento. E a carne é caracterizada pela presunção. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Versos 25 e 26. Quem procura ser justo diante de Deus pelo cumprimento da lei, torna-se presunçoso. Esta presunção se expressa de dois modos. Primeiro, pela provocação dos outros, quando se considera superior. E, segundo, pela inveja dos outros, quando se considera inferior. O apóstolo afirma que os desejos invisíveis da carne se transformam em obras visíveis da carne. Na Bíblia, a Mensagem, Eugene Peterson traduz essas obras da seguinte forma: todos conhecem o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o que bem entende. Sexo barato e frequente, mas sem nenhum amor. Vida emocional e mental detonada. Busca frenética por felicidade, sem satisfação. Deuses que não passam de peças decorativas. Religião de espetáculo. Solidão paranoica.
competição selvagem, consumismo insaciável, temperamento descontrolado, incapacidade de amar e de ser amado, lares e vidas divididos, coração egoísta e insatisfação constante, costume de desprezar o próximo, vendo todos como rivais, vícios incontroláveis, tristes paródias de uma vida em comunidade. E se eu fosse continuar, a lista seria enorme. Versos 19 a 21. Tendo apresentado as obras da carne, Paulo faz uma séria advertência. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Verso 21. Quem leu a lista das obras da carne e lê essa advertência conclui: eu não herdarei o reino de Deus. Isso porque é impossível não praticar esses pecados. Porém, um detalhe precisa ser ressaltado aqui. O verbo traduzido por praticam refere-se à prática habitual, não aos lapsos ocasionais. Ufa! Ou seja, não herdará o reino de Deus quem consciente e deliberadamente pratica as obras da carne como um hábito. Além disso, o apóstolo declara: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Verso 24. Isto é, quem pertence a Cristo Jesus é habitado pelo Espírito Santo. E quem se submete ao Espírito Santo recebe poder para crucificar a carne, seu anseio pelo pecado. Com este texto, aprendemos a necessidade do discernimento da nossa carne, nosso anseio pelo pecado, da determinação de crucificá-la e da dependência do poder do Espírito Santo para tal. Aprendemos também a necessidade de humildade em relação a nós mesmos e de misericórdia e graça em relação a todas as demais pessoas. Descobrimos a importância de olhar adequadamente para dentro e também para fora. O segundo efeito é a frutificação do Espírito. Em oposição à carne, à natureza humana caída, está o Espírito, a natureza humana redimida. Paulo declara: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em um conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Verso 17. Espírito com E minúsculo, não espírito com E maiúsculo. É praticamente impossível ler este texto e não lembrar de Romanos 7. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne. Porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, este continuo fazendo. Versos 15 e 18 a 19. Aqui uma pergunta se faz necessária. Como o Espírito, a natureza humana redimida, pode vencer a carne, a natureza humana caída? A resposta é: o Espírito deve se submeter ao Espírito Santo de Deus. Uma vez que os Gálatas receberam vida do Espírito Santo, verso 25, eles devem se submeter a ele. Paulo usa 3 verbos para explicar esta submissão. Primeiro, vivam pelo Espírito, verso 16. Considerem o Espírito Santo na forma como vocês vivem a vida. Isso significa que há uma maneira certa de viver neste mundo criado por Deus. Segundo, sejam guiados pelo Espírito, verso 18. Essa é a dimensão passiva. Deem razão ao Espírito Santo e façam o que ele diz. O Espírito Santo é uma pessoa que fala
e que deseja ser ouvida e obedecida. Terceiro, andem pelo Espírito, verso 24. Essa é a dimensão ativa. Literalmente, caminhem em linha reta, seguindo o Espírito Santo, uma referência à marcha militar. Essa caminhada requer disciplina e possibilita um novo modo de pensar e desejar. O resultado da submissão ao Espírito Santo é o fruto do Espírito, a nossa conformação a Jesus. Na mesma Bíblia, a Mensagem, Peterson traduz esse fruto do Espírito da seguinte forma: mas vamos falar da vida com Deus. O que acontece quando vivemos no caminho de Deus? Deus faz surgir dons em nós, como frutas que nascem num pomar. Afeição pelos outros, uma vida cheia de exuberância, serenidade, disposição de comemorar a vida, um senso de compaixão no íntimo e a convicção de que há algo de sagrado em toda a criação e nas pessoas. Nós nos entregamos de coração a compromissos que importam, sem precisar forçar a barra. E nos tornamos capazes de organizar e direcionar sabiamente as nossas habilidades. Versos 22 e 23. Como este texto, aprendemos que o conflito interior é uma realidade inevitável. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. E que a vitória espiritual é uma possibilidade real. Aprendemos também que o segredo dessa vitória espiritual é a submissão ao Espírito Santo, pois ele nos dá poder tanto para crucificar a carne, quanto para frutificar no Espírito. Nós podemos dizer que esses são os dois lados de uma só e mesma moeda. A minha oração é que sejamos cheios do Espírito Santo e que conquistemos a vitória espiritual. Nisso está a nossa verdadeira liberdade. Que Deus abençoe você e a sua casa e um grande abraço.